Bom dia, irmãos. Estamos começando aqui a nossa transmissão nesta manhã de domingo. Seria o tempo referente à nossa escola bíblica dominical. E nós temos estudado a cada domingo sobre o nosso relacionamento com Deus. E hoje, pela graça do Senhor, nós vamos continuar. Então, nesses primeiros momentos, vamos aguardar até que todos cheguem. Os irmãos possam aí ligar o seu celular, seu computador, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Deus abençoe. É uma alegria ter todos aqui para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Pode já pegando sua Bíblia, se preparando para iniciarmos o nosso estudo. E nós vamos começar com uma leitura em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Só aguardar mais alguns minutinhos para darmos início então ao nosso estudo bíblico desta manhã. Graças a Deus por mais um dia que Ele nos concede, por sua misericórdia. O desejo do nosso coração era estarmos reunidos como igreja, juntos. E temos pedido ao Senhor que Ele nos conceda este desejo o mais rápido possível. Nós queremos estar na casa de Deus, com os irmãos, louvando ao Senhor. Tendo o contato pessoal, porque nada substitui isso. A internet ajuda, mas não é a mesma coisa. E como nós vamos falar hoje de relacionamento, vocês vão entender o porquê. Relacionamento envolve presença, comunhão, participação, tempo junto. São assim os nossos relacionamentos pessoais aqui, e deve ser assim o nosso relacionamento com Deus. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Bom dia a cada um que está aí participando. Hoje o tema da nossa aula, o tema do nosso estudo, tenha um encontro diário com Deus. Tenha um encontro diário com Deus. Então nós vamos conversar e falar aqui sobre este aspecto do nosso relacionamento com Deus. De termos todos os dias um tempo a sós com Deus. Tá bom? Nós vamos ver a importância disso e como deve funcionar esse tempo a sós, esse encontro diário com Deus. Mas primeiramente eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E nós vamos fazer a leitura de alguns versículos, orar pedindo a Deus que nos abençoe e depois nós vamos então passar para o estudo em si. Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Hebreus 10, do versículo 19 até o versículo 25. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias, tá bom? A Débora está colocando aí nos comentários as referências. Se alguém tiver dificuldade, pode observar aí para lembrar quais são os textos que nós vamos ler durante o estudo, tá bom? Então, Hebreus 10, do 19 ao 25, o escritor de Hebreus diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, irmãos, pedir a direção do Senhor para o nosso estudo agora, e logo em seguida nós vamos passar para o nosso assunto sobre um encontro diário com Deus. Pai querido, Deus amado, nós louvamos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Reconhecemos que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós agradecemos pelo dia lindo que nos dá, pela vida, pela saúde e pela tua palavra que temos em mãos para estudar e saber mais sobre o Senhor e a tua vontade para nós.
Obrigado a Deus por todos os irmãos e amigos que estão aqui assistindo, participando desta aula, ouvindo o estudo da Tua Palavra. Pedimos que abra nossas mentes e nossos corações, ó Deus. E de fato, ó Pai, todos os dias buscarmos um tempo a sós com o Senhor. Desenvolvermos o nosso relacionamento contigo. Termos para a nossa comunhão com o Senhor, que é maravilhosa. Obrigado por tudo. Cuide de cada um, cuide de nossas famílias. Nos dê um bom domingo em Tua presença, por favor, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O nosso assunto, então, é tenha um encontro diário com Deus. Os nossos objetivos neste estudo, lembra que o tema geral da nossa escola bíblica dominical tem sido o nosso relacionamento, nossos relacionamentos. E o primeiro de todos é o nosso relacionamento com Deus. O objetivo da aula de hoje, a lição de hoje, é nós estabelecermos um compromisso de ter um tempo especial a sós com Deus. O alvo da nossa lição é que cada um de nós, cada um de vocês, estabeleça um alvo, tenha este objetivo de vida, de ter um tempo especial com Deus todos os dias. Entendendo que isso é fundamental para a nossa vida cristã. É fundamental para ter um relacionamento com Deus, é ter um tempo a sós com Ele. E não só isso, para ter uma vida cristã saudável, para de fato nós vivermos como verdadeiros crentes, para conseguirmos praticar a palavra de Deus, servir ao Senhor, ser luz neste mundo, dizer não ao pecado. Tudo começa com este tempo a sós com Deus. E também sentir que isso é bom. Apreciar este momento, ter prazer na comunhão com o Senhor, não considerar um peso. Para muitas pessoas, ler a Bíblia e orar, ter um tempo devocional é um peso, é uma dificuldade, é um sofrimento. O alvo desta lição é mostrar para nós o contrário disso, que é prazeroso, que é gostoso, que é especial, que é bom. E nós termos este sentimento, esta sensação de prazer em estar na presença de Deus, de alegria. Aí criar este hábito, tornar um hábito na nossa vida, como é a alimentação, a higiene pessoal e todas as coisas que nós fazemos diariamente. O nosso tempo com Deus ser um tempo, ser um hábito nas nossas vidas, tá bom? Nós sabemos, irmãos, e nós falamos isso, que tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus, tudo. Como diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Contudo, é fundamental, entendam isso, é fundamental para a nossa vida reservarmos um tempo para um encontro diário com Deus. E nós vamos ver o porquê, tá bom? Se você tem essa revista, este livro que nós temos usado, você pode abrir na página... Deixa eu achar aqui. Na página 188, tá bom? 188. Se você não tem revista, não tem problema nenhum, nem vou mostrar ela aqui, né? Só usar como base aqui para o meu estudo, tá bom? Mas o nosso assunto então é ter um tempo diário, um encontro diário com Deus. A nossa vida cristã, irmãos, não é uma coisa mágica, tá? Nós conhecemos Jesus pela pregação da palavra, nós cremos em Deus pela fé, somos salvos pelo sangue de Cristo, e aí nós nos tornamos filhos de Deus, membros do seu corpo, que é a igreja, nascemos de novo, começa uma nova vida, e nós não vamos ter uma vida cristã saudável e forte do nada. De uma maneira mística, Deus vai mandar um poder e do nada a gente vai estar assim poderoso, santo, fiel, servindo a Deus. Não. Exige esforço e práticas diárias. Então, ter uma vida devocional, ou seja, uma vida na presença de Deus é fundamental para a gente ter uma vida cristã saudável, para a gente desfrutar das bênçãos que Deus quer nos conceder e que Ele coloca à nossa disposição, para termos forças para vencer o pecado, para termos força diante das provações que enfrentamos, as lutas e dificuldades. Tudo depende de práticas sistemáticas. Oração, leitura da Bíblia, frequência aos cultos, evangelismo, ao serviço cristão. Todas essas práticas devem ser constantes na nossa vida. A fé,
E todas as bênçãos espirituais não vêm do nada. Tudo na vida é assim. Alguém que vai cozinhar não é simplesmente chega no fogão, eu quero muito que uma comida apareça aqui, a comida aparece. Tem que se preparar, tem que estudar a receita, tem que separar os ingredientes, tem que usar as ferramentas, exige tempo, exige esforço. Quanto mais faz, mais fácil fica. As cozinheiras, né, que já estão experientes, não precisa pegar toda vez a receita porque já sabe de cor, mas no começo teve que fazer. E mesmo assim tem que preparar todos. O prato da comida, a refeição, não sai ali do nada. Muitas pessoas acham que ser crente é assim, não, agora eu creio em Jesus e a minha vida vai ser poderosa e vai ser especial, mas não lê a Bíblia, não ora, não vai na igreja, não conversa sobre Jesus. Não é bem assim. Então, o fato de estarmos falando sobre ter um encontro com Deus é porque isso é fundamental, é o principal, tá bom? Aquilo que nós chamamos de momento devocional, prática devocional, é viver o que lemos agora em Hebreus 10. Se você observou naquela passagem, ali fala sobre o sacerdócio dos crentes, que cada salvo é um sacerdote. Desde que Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, e abriu o acesso a Deus. Toda pessoa que crê em Jesus tem acesso livre e direto a Deus. Nós não precisamos mais de um intercessor, de um intermediário, de um sacerdote para fazer esse papel. No Antigo Testamento era assim, as pessoas não tinham livre acesso a Deus, elas precisavam chegar em um sacerdote, e o sacerdote oferecia o sacrifício por ela, orava por ela. Quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou esse véu. E toda pessoa que crê em Jesus é um sacerdote, é uma das doutrinas que nós cremos da palavra de Deus, sacerdócio dos crentes. Então, ter esse tempo com Deus é usufruir desta bênção, deste privilégio de podermos chegar diante de Deus, de conversarmos com Deus, de estarmos na presença dele. Nós temos livre acesso a Deus. E muitos de nós não valorizamos este privilégio. Imagina se você tivesse acesso diário ao prefeito. Você poderia chegar todo dia diante do prefeito para conversar com ele, para pedir algumas coisas, para fazer suas reclamações, né, para agradecer por algum serviço. Ou o governador, ou o presidente do país. Se nós tivéssemos acesso diário e livre a todas as autoridades, muitos de nós gostaríamos, puxa, se eu pudesse falar com o presidente, eu ia conversar isso, explicar aquilo e pedir aquilo outro. Mas nós temos acesso ao Deus soberano, por causa do que Cristo fez na cruz. E muitos de nós nem ligamos para isso. Aí não oramos, não lemos a Bíblia, não temos um encontro pessoal com Deus. E o que acontece com o relacionamento? Vai se afastando, vai se enfraquecendo, vai sendo prejudicado. Porque relacionamento implica em comunhão, em intimidade, em tempos juntos, em momentos juntos. Todos os relacionamentos, a distância, o afastamento enfraquece. É só nós pensarmos agora como igreja, nesses dias, mais de um mês que estamos afastados uns dos outros. Vai esfriando a comunhão. A gente começa a sentir falta de ver os irmãos, de conversar com os irmãos, de dar um abraço no irmão, de louvar a Deus junto, de orar uns pelos outros ali na presença. Então a gente começa a sofrer com isso, vai afetando o relacionamento entre os irmãos, não é verdade? Então pensa um casal que não conversa. O marido vai trabalhar, a esposa vai trabalhar e chega em casa, cada um vai fazer suas coisas, eles não conversam, não param para estar um tempo juntos ali. Vai enfraquecendo o casamento. Pais e filhos que não têm momentos juntos. Larga o filho no celular e o pai vai fazer suas coisas, depois vai dormir. Aí não tem aquele tempo para conversar, para brincar, para estar junto ali. Irmãos que não se relacionam, não conversam, não desfrutam de um momento junto. Vão enfraquecendo. Como que nós vamos desejar que o nosso relacionamento com Deus seja diferente? Não tem jeito, tá bom? Nós temos que buscar o nosso tempo com Deus diariamente. É fundamental que seja todos os dias. Não é de vez em quando, não é quando der, não é quando tivermos vontade. É igual a pessoa que diz assim, um dia eu vou na igreja, quando der vontade eu vou na igreja. Nunca vai, porque não tem vontade, nunca vai ter. Se a gente esperar dar certo, nós não vamos conseguir. Tem que ser prioridade, tem que ser um alvo, ter um tempo diário com Deus. Vamos abrir em 1 Timóteo,
1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Sobre esse tempo devocional, a falar sobre o cultivo da piedade, como nós, como cristãos, filhos de Deus, devemos buscar uma vida piedosa. Então, 1 Timóteo 4, 7 e 8, o apóstolo Paulo diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Neste assunto de cultivar um tempo devocional, nós temos que procurar viver uma vida piedosa. E o apóstolo Paulo fala para a gente se exercitar na piedade. Só pela palavra nós percebemos que a piedade, uma vida santa, não vem do nada. Não vem só da gente querer, vem do esforço, do exercício. Se nós queremos emagrecer, ficar fortes, tem que se exercitar, não é assim? Tem que malhar, tem que se esforçar, suar. Não vem do nada, eu quero muito emagrecer, e aí fica magro. Não adianta. Pode querer a vida inteira. Tem que se exercitar. Se nós queremos aprender um instrumento musical, aprender a tocar piano, aprender a tocar um violão. Eu quero muito, e senta ali, olha e admira o piano, admira o violão, mas não se exercita, não treina. Não adianta nada. Um atleta, um jogador de futebol, por exemplo, ele quer ser um bom jogador, mas ele não treina. Ele não se esforça, ele não se exercita, ele vai chegar no jogo e ele não vai conseguir jogar. A santidade, a piedade, o relacionamento com Deus também vem do exercício. Paulo, usando a linguagem aqui dos atletas, ele diz que nós temos que nos exercitar na piedade, nos esforçarmos para isso, para que isso seja parte da nossa vida e faça a diferença. Se nós não nos exercitarmos na piedade, nós não alcançaremos a santidade. Nós não conseguiremos vencer as tentações. Não conseguiremos ser úteis na obra de Deus. Nós vemos um homem na Bíblia que fala que era um homem piedoso, e ele nem era crente ainda, é um centurião Cornélio. A história dele está em Atos, capítulo 10. Mas ele era piedoso, ele era temente a Deus. Ele sabia que Deus existia, ele queria conhecer a Deus, e o que ele podia, ele já fazia. Então ele ajudava os pobres, ele tentava ser um bom marido, um bom pai, uma boa pessoa, um trabalhador, no caso dele um militar. Queria fazer aquilo com honestidade. Mas a Bíblia fala que ele buscava a Deus 3 vezes por dia. Ele orava. Ele era um homem piedoso que buscava a Deus 3 vezes por dia. O judeu, ele tinha a prática de orar 3 vezes por dia. Era às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. É como se fossem horários santos, reservados à oração. E naqueles horários, os judeus separavam para orar. Cornélio, ele não era judeu, mas ele sabia que o Deus dos judeus era o Deus verdadeiro, então ele estava seguindo as práticas dos judeus, porque ele queria conhecer o Deus verdadeiro. Ele tinha esse temor no coração dele. Até que numa dessas orações ele teve uma visão de Deus, e depois Pedro foi lá para pregar o evangelho, ele confiou em Jesus como Salvador. Mas o fato é que ele buscava a piedade e ele encontrou Jesus através disso. Tá bom? Então quando Paulo fala para a gente se exercitar, é isso, ter horários para buscar a Deus, ter momentos específicos para buscar a Deus, ter uma rotina para buscar a Deus. A piedade, a santidade não vem do nada. Você tem se exercitado na sua fé? Nós temos nos exercitado na piedade? Olha para a sua vida, observe seus horários e veja quanto tempo você gasta com as coisas de Deus. Que lugar a Bíblia e a oração ocupa na sua vida? Você tem um planejamento para buscar a Deus ou você faz quando dá, quando sobra tempo, quando dá vontade? Lembra, isso vira uma bagunça, vira um caos. Não adianta, não dá certo, tá bom? Vamos falar da importância da prática devocional. Todo servo de Deus deve ter um prazer de desfrutar de momentos de intimidade com Deus. E existem vários nomes dados a este tempo. Por exemplo, o mais comum é o tempo devocional.
Normalmente é o que eu falo, vou fazer meu devocional. É o que nós usamos aqui em casa. Muitos crentes usam tempo devocional. Outros falam, vou ter meu tempo a sós com Deus. Vou ter meu tempo de oração. Vou ter agora a hora bendita. Irmãos, o nome não importa. O importante é ter um tempo a sós com Deus. O nome que você der pode ser importante para você, assim, mas o importante é ter um tempo com Deus. Tá bom? Um tempo para buscar o Senhor, para ter comunhão com o Senhor, para estar na presença do Senhor. A comunhão pessoal, comunhão íntima, um tempo para orar, meditar na palavra, ler a Bíblia, agradecer, se afastar das outras coisas do mundo para ser só você e Deus. Só você e Deus. Aquele tempo para fortalecer a fé, fortalecer o relacionamento, a comunhão com o Deus soberano que nos salvou, tá bom? Não deve ser algo aleatório, não deve ser algo circunstancial, deve ser uma prática constante. Nós devemos ter um tempo separado para buscar a Deus. De onde veio essa prática dos judeus de buscar orar 3 vezes por dia? Vem do Antigo Testamento. O salmista Davi, no Salmo 55, 17, ele declara que orava 3 vezes por dia, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Então Davi tinha essa prática de buscar a Deus 3 vezes por dia. Daniel, em Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que ele também buscava a Deus 3 vezes por dia, ele orava 3 vezes por dia. Então nós observamos que era uma prática dos servos de Deus do passado buscar 3 vezes a Deus, buscar a Deus 3 vezes por dia. Então nós vemos que pelo menos uma a gente tem que buscar, não é? Como servos de Deus hoje, cultivar este hábito de estar na presença do Senhor, tá bom? Esse momento com Deus é muito importante, é como alimentação. Nós devemos nos alimentar pelo menos 3 vezes por dia, né? Que é o que vemos que é o fundamental para a saúde, para a gente ter uma vida boa. E é o que desejamos para todas as pessoas, que possam se alimentar 3 vezes por dia. Quando a gente passa um dia sem se alimentar, 2 dias, 3 dias, vai ficando fraco, vai ficando doente, né? Então tenha o seu tempo a sós com Deus. Dê o nome que você quiser, tempo devocional, hora bendita, tempo a sós com Deus, mas tenha seu tempo a sós com Deus. Como fazer isso, né? Como gastar esse tempo diariamente com Deus? Para muitas pessoas tem sido um fracasso, não conseguem, não alcançam vitória, não dão conta de desfrutar desse tempo a sós com Deus. Então eu quero dar algumas dicas agora, algumas sugestões práticas de como desenvolvermos o hábito de ter um tempo diário com Deus. Então, primeira dica, você tem que ter um lugar adequado. Eu falei sobre isso no estudo sobre oração, mas aqui é fundamental. Jesus, em Mateus capítulo 6, quando ensinou os discípulos a orar, no versículo 6 ele diz para, quando for orar, entra no quarto, fecha a porta e conversa com Deus em secreto. Nós precisamos ter um lugar adequado para ter esse tempo com Deus. Se a gente não tem um lugar separado, é o primeiro passo que não vai dar certo, tá? Se nós podemos fechar a porta do quarto, entrar no nosso quarto e falar, agora eu vou fazer meu devocional, é meu tempo com Deus, e ali você fica a sós com o Senhor. Algumas casas, depende do tamanho da família ou da forma como a casa é construída, não tem porta, tem várias situações, mas a ideia é ter um lugar separado em que eu vou poder ficar a sós com Deus. Procura um cômodo da casa, seja a sala, um quartinho, a varanda, né, o seu próprio quarto, a cozinha, um lugar onde você possa ficar a sós com Deus. As casas que tem um escritório, que tem um quarto separado, é bom, mas o ideal é o seu quarto. Você senta ali na sua cama, você abre a sua Bíblia, você derrama o seu coração diante de Deus em oração. O lugar em si não é o mais importante, mas é um lugar exclusivo para isso. Por exemplo, na Bíblia nós vemos que Isaac orava no campo, Paulo orava no templo, Jesus orava no monte. Às vezes a gente tem que procurar um lugar assim onde vai ser o melhor para estarmos a sós com Deus, para ter um pouco de silêncio, de privacidade, para poder orar em voz alta se quiser,
né, para poder ler a Bíblia e entender, conseguir prestar atenção sem distrações. Não adianta você abrir a Bíblia na frente da televisão, tá todo mundo assistindo ali, tá ouvindo música, aquele barulho, as pessoas fazendo. Você, vou ler a Bíblia agora. Não vai entender nada, né? Não vai conseguir se concentrar. O importante é ter essa privacidade, tá bom? Você tem um lugar separado para orar? Ah, pastor, na minha casa não dá. Dá um jeito. Então, adapta a sua rotina, adapta o seu dia, mas tenha um lugar separado para isso. Mesmo que seja na sua cama ali ao acordar, né? E ligado a isso, ao ter um lugar adequado, tenha um horário apropriado. Aqui as coisas se encaixam. Às vezes, você sabe, a minha casa é muito tumultuada, eu não consigo ter um lugar só para buscar a Deus. Então procure um horário. Às vezes que as outras pessoas estão dormindo, aí, ou que os outros estão trabalhando. Tenta encaixar. No Salmo 5, versículo 3, o salmista diz assim: Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando. O salmista orava logo cedo, ele acordava, ele iniciava o dia e já ia buscar a Deus. E no Salmo 119, 147 fala a mesma coisa, né? Deixa eu ler o Salmo 119, 147, que fala sobre buscar a Deus logo cedo, de manhã. E eu vou explicar uma questão sobre isso que gera muita polêmica. Salmo 119, 147. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo na tua palavra. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Muitas vezes nós lemos nos Salmos e nos escritos dos profetas, e na vida de Jesus, que eles buscavam a Deus logo cedo ou de madrugada. Jesus, a maioria das vezes que nós vemos ele orando, era de madrugada. Algumas pessoas acham que é obrigatório nós orarmos de manhã. Não é isso, amados. Nós temos que entender que antigamente não tinha luz elétrica, praticamente não existia uma vida noturna, as pessoas dormiam bem cedo e acordavam bem cedo. Era para aproveitar o dia. A hora que escurecia era hora de dormir. A hora que o sol raiava era hora de levantar. Para aproveitar o dia, aproveitar a luz, para trabalhar, para fazer as coisas. Tá bom? Não existia televisão e tantos afazeres que nós temos agora à noite. E na nossa cultura, na nossa geração, muitas pessoas são noturnas. Parece que tem mais disposição à noite, a hora que consegue ler, estudar, trabalhar. É interessante isso, né? Então a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Se você pode buscar a Deus logo cedo, é o melhor. É o melhor. Por quê? Porque a gente já começa o dia na presença de Deus, já se prepara para as batalhas que virão, lendo a palavra, ouvindo a voz de Deus e orando, tendo aquele tempo de comunhão com o nosso Senhor. Alguns não conseguem, né? Mas então faça isso na hora do almoço, ou faça isso de tarde, ou faça isso de noite. Você sabe como é o seu corpo, o seu organismo, os horários que você está mais atento, mais disposto, que você consegue ler melhor. Você vai saber os horários que você vai ter mais silêncio e privacidade na sua casa. Os horários que você vai conseguir encaixar dentro das suas responsabilidades para ter aquele tempo a sós com Deus. Mas tem que ter um tempo a sós com o Senhor, tá bom? Tenha um lugar reservado, tenha uma hora apropriada. Eu até anotei uma frase aqui do livro, olha. Independente da hora que você levanta, comece seu dia com Deus. Se ao acordar você não consegue ter um tempo ali, mas pelo menos ore. Antes de levantar da cama, antes de tomar café, antes de mexer no celular, antes de ligar a televisão, antes de sair para o trabalho, pelo menos comece o seu dia com oração. Se puder, já tem o seu tempo com Deus ali, já abra a Bíblia para ler, ouça a voz de Deus, medite na lei do Senhor, ore, entregue as suas vidas nas mãos de Deus e aí vá fazer as outras coisas. Então, independente do horário que você escolher, faça o melhor, dê prioridade e faça aquilo todos os dias. Rotina, né? Crie este hábito e não desista nos primeiros dias. Um dia não deu certo, outro alguma coisa aconteceu, vou parar. Não, persevere.
Não desista de ter o seu tempo a sós com Deus. Até que aquilo se torne um hábito, até que aquilo se torne parte da sua vida e você não consiga mais viver sem. Às vezes, quando acontece uma coisa muito grande que muda a nossa rotina, assim, um dia que eu não consegui ter o meu tempo logo de manhã como eu gosto de fazer, parece que o meu dia ficou incompleto, fez falta, não tive aquele tempo ali a sós com Deus. Isso tem que tornar um hábito na nossa vida, tá bom? E uma outra dica, né, além de ter um lugar adequado, um horário apropriado, é você fazer um plano. Estabelecer um plano de como vai ser o seu tempo com Deus. Você tem que ter um tempo de qualidade. Então você estabeleça metas. Fala, eu vou ler um capítulo por dia da Bíblia. Ou vou ler um versículo. Mas faça seu plano. Eu vou gastar 10 minutos em oração. Vou gastar meia hora em oração. Vou gastar 1 hora em oração. Então você faz o seu planejamento. Eu vou ler tanto da Bíblia. Eu vou orar tanto tempo. E eu vou ter aquele tempo ali com Deus. Então você fez um plano. Você estabeleceu uma meta. E você procura seguir aquilo que estabeleceu. Tá bom? Não adianta também ter muita quantidade de tempo ali sem qualidade. Você precisa meditar na Bíblia, se concentrar, aprender, mas estabeleça metas. Eu quero dar algumas dicas, até trouxe alguns materiais aqui, ó. Por exemplo, o mais conhecido é esse aqui, Pão Diário. É um livrinho devocional que ele auxilia nesse tempo a sós com Deus. Entenda, isso aqui não substitui a Bíblia, jamais. É para auxiliar. Você pode usar isso aqui para lhe dar uma direção. Porque, olha, ele começa com um versículo, tá? Ele tem uma meditação, um texto breve, né, que dá para ler. E ele tem E você pode seguir isso aqui para fazer a sua leitura bíblica. Então, você não precisa fazer um planejamento muito grande, porque aqui já vai estar tudo. O texto bíblico, uma meditação, um versículo, né? Então, olha, Pão Diário é muito baratinho, você encontra, e às vezes você pode pegar até de meses anteriores, isso não faz diferença, porque tem uma leitura para cada dia do ano, tá bom? Se vocês quiserem, fale comigo, tem aqui, tem na igreja, isso ajuda bastante, principalmente para quem está começando. Outra coisa, bem legal, eu tenho 2 aqui para crianças, tá? Olha, tem esse Pão Diário Kids, no mesmo molde deste aqui, só que para criança, daí com desenhos, com figuras, colorido, né? Tá vendo? Tem as figurinhas, as histórias, os textos bíblicos. Nós temos usado esse aqui esses dias para fazer o culto da família, o culto doméstico com os nossos filhos. Mas a Agnes já leu. E eu quero dizer para você, serve para nós adultos perfeitamente. Às vezes até melhor que os outros. Às vezes isso aqui que foi feito na linguagem das crianças é mais fácil para a gente entender, principalmente quem é novo convertido, quem ainda não tem aquele costume de ler muito a Bíblia, está começando, olha, isso vai te ajudar, um recurso precioso. E eu tenho outro aqui, ó, que também é para criança, Tesouros Escondidos, tá vendo? Devocional Tesouros Escondidos. A mesma ideia, tem um texto bíblico, tem uma história, tem um versículo-chave, uma aplicação. E eu tenho lido com a Annelise e o Luigi, de manhã eles já vêm e pedem, papai, lê pra gente, né? E às vezes eu tô aprendendo até mais que eles aqui com os estudos deste livro devocional. São feitos para crianças, mas ajuda os adultos perfeitamente, tá bom? E a Débora me passou um outro aqui, ó, que esse aqui é um planejamento, tipo uma agenda, meu primeiro planner devocional. E esse aqui tem para imprimir, então ele dá dicas como ler a Bíblia e tem, olha, lugar para anotar os agradecimentos, para você fazer os seus pedidos a Deus, para organizar os horários que você vai ler a Bíblia cada dia da semana, tá vendo? O texto para ler, o conteúdo. Então, para a gente se organizar, coloca alguns desafios. Isso aqui a gente tem disponível para baixar e imprimir. Foi o que nós fizemos. A Débora pegou no site, nós baixamos, imprimimos na papelaria, pedimos para encadernar e a Agnes tem usado como devocional dela. Então já tem um planejamento aqui, o que vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, que texto ler. Aí o lugar para fazer os agradecimentos, lugar para colocar os pedidos de oração.
Então, talvez uma pessoa que é mais desorganizada e não consegue, como é que eu vou me planejar? Pega um material desse, já está tudo pronto e você só separa o seu horário, o seu local para ter o seu tempo com Deus. É fundamental, amados, ter um tempo a sós com Deus diariamente. Temos inúmeros recursos para nos auxiliarem nesta prática que cultiva a piedade, fortalece a nossa fé, aumenta a nossa comunhão com o nosso Deus. No nosso tempo devocional, o que a gente deve fazer? Adorar a Deus. Você pode cantar um hino se você quiser, você pode recitar um hino, você pode ler a letra, para ser um momento de louvor a Deus. Isso é opcional, mas é uma forma de adorar ao Senhor. Você tem que ter o tempo de leitura da Bíblia, você vai ler o texto bíblico, você vai meditar naquele texto, não ler por ler, tá bom? Não é ler apenas por obrigação, mas ler para aprender algo, para deixar Deus falar com você. Então, às vezes você lê menos, mas você presta atenção, procura entender o texto, o que Deus está falando para mim aqui, o que significa isso, como que eu posso ver Jesus. Você tenta decorar um versículo, sabe? Memorizar as escrituras. Um daqueles versículos, você fala, eu vou decorar isso aqui, eu vou gravar no meu coração. Vou gravar na minha mente e todo dia você vai decorando. Às vezes tem um versículo chave, se você usar um desses livros devocionais. Ou você mesmo pode escolher, toda semana eu vou decorar um versículo. Todo mês eu vou decorar um versículo. Em nossa igreja, nós temos o versículo do mês. E toda escola dominical nós recitamos um versículo durante o mês para desafiar os irmãos a decorarem uma parte da palavra de Deus. E você pode aproveitar esse tempo devocional para decorar seu versículo. E aí, além da leitura bíblica, você separa um tempo para orar. Na oração, como nós já vimos no nosso estudo sobre oração, você adora a Deus, você agradece pelas bênçãos, você confessa seus pecados, você pede por você e pelos outros, você intercede pelas pessoas. E uma dica que eu quero dar, eu até sublinhei aqui no meu livro, porque isso é importante para mim, é que você faça uma lista de uns pedidos para você orar. Porque a nossa mente é muito fraca e às vezes a gente esquece. Você fala, vou orar por alguma pessoa. E aí, na correria, a hora que a gente vai orar, nem lembra do que a gente ia orar. Anotar os pedidos, alguém que está doente, alguém que está passando por uma dificuldade. Então, a gente tendo uma lista, nós não vamos esquecer. Na hora que for orar, a gente pega aquela lista e ora pela nossa família, pelos irmãos da igreja, pelas autoridades do nosso país, pelos missionários, pelas pessoas doentes. E tem muitos pedidos, muitas pessoas para a gente interceder, né? Além dos nossos próprios pedidos pessoais, tá bom? Tome uma decisão. O autor do livro, ele dá uma dica de você fazer um voto com Deus, de começar a buscá-lo diariamente. Voto é coisa séria, então eu não quero sugerir isso para você, a não ser que seja a decisão mesmo verdadeira que você quer tomar. Mas eu incentivo mesmo que você decida no seu coração ter um tempo a sós com Deus todos os dias. Não fale assim, quando der eu começo. Quando eu sentir vontade, um dia eu vou começar a ler a Bíblia todo dia e orar. Não, decida hoje. A partir de hoje, hoje à tarde eu já vou sentar, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou ler, eu vou orar e vou começar a buscar a Deus diariamente. Tá bom? Uma dica é você falar assim, sem momento de fé, não vou tomar café. Até rima, né? Enquanto eu não tiver o meu momento de fé, não vou tomar café. Isso é para dar prioridade. Ou assim, sem tempo de oração, não há televisão. Você está dando prioridade à oração e você vai buscar a Deus antes de assistir televisão ou mexer no celular ou fazer outra coisa que você gosta. O importante, amados, é transformar o seu momento devocional em um hábito, em uma prática frequente e sistemática, que seja uma coisa diária, que você não vai viver mais sem, que vai ser tão normal para você quanto escovar os dentes, quando tomar café da manhã, almoçar ou tomar banho, como trabalhar, estudar e as coisas que temos que fazer. Tem que ser algo que vai fazer parte da nossa vida, tá bom? Algo para refletir, eu quero que você reflita nisso, nós estamos terminando.
Duas pessoas morando na mesma casa, mas que não conversam. E isso pode se aplicar a qualquer pessoa, pode ser um casal, né? Marido e mulher não conversam. Pode parecer absurdo, mas eu sei de casos assim, né? Ou pais e filhos. O pai não conversa com o filho, a mãe não conversa com a filha. Estão na mesma casa, mas não se conversam, não se olham, não tem tempo juntos. Ou irmãos, né? Dois irmãos ali, duas irmãs, seja que estão juntos na mesma casa e não conversam. O que vai acontecer com um relacionamento assim? O que vocês vai dar certo? As pessoas serão felizes, terão uma vida prazerosa, vivendo no mesmo teto, mas sem ter nenhum tipo de relacionamento, de conversa, de comunicação? Por que eu estou falando isso? Porque se nós dizemos que somos filhos de Deus, que amamos a Deus, que cremos em Deus, que servimos a Deus, mas nós não olhamos na cara de Deus, no rosto de Deus, entende? Não tem um momento a sós com Deus, não chama Deus para conversar, não entra na presença dele em nenhum momento. Como que vai ser a nossa fé desse jeito? Nós vamos enfraquecer, nós vamos ser levados pelo pecado, pelo mundo facilmente. Nós não aprenderemos nada sobre a palavra de Deus, não ouviremos a voz do Senhor para nos guiar, não colocaremos nossos pedidos, agradecimentos. Então não vai ter como ser um crente fiel, como crescer na fé. É preciso tomar a decisão de ter um tempo a sós com Deus diariamente. Pela graça de Deus, desde a adolescência comecei com esse tempo, né? E é um hábito que eu mantenho até hoje e é fundamental para a minha vida cristã, irmãos. A minha esposa tem, nós temos um tempo juntos, nós temos um tempo com nossos filhos e nós temos ensinado os nossos filhos a ter este hábito diário com Deus, desde já. E eu quero sugerir a vocês, desafiar vocês e dizer quão importante isso é para a vida cristã, para o seu relacionamento com Deus. Jesus disse em João 10,10 que ele veio dar vida e vida em abundância. Por que muitos de nós não desfrutam desta vida em abundância? Porque não gastam tempo na presença de Deus. Porque não ficam perto do Senhor. Não conversam com o Senhor e não ouvem a voz do Senhor. Então, tenha um tempo diário com Deus. Decida ter esse tempo devocional, esse momento a sós, todos os dias, no horário que for melhor para você, no lugar que for melhor, usando os recursos para auxiliar, como esses livretos devocionais. Mas tenha um tempo a sós com Deus, só você e Deus. Ore, derrame o seu coração ao Senhor, leia a Bíblia e ouça a voz de Deus, porque isso é fundamental para fortalecer nosso relacionamento com o Pai, para o nosso crescimento na fé e para uma vida de santidade. Tá bom? Nós vamos terminar por aqui. Eu espero que este estudo ajude você a desenvolver este hábito na sua vida, a ter o seu tempo a sós com Deus diariamente. E eu quero deixar um pedido de oração, na verdade dois. Primeiro é pelo pastor João Mapa, nosso irmão aqui da igreja. Ele tem passado dias difíceis desde que começou essa pandemia. Ele teve uma forte gripe e depois ele pegou dengue. Então eu fui visitá-lo esses dias e ele está bem debilitado, bem fraco, precisando das nossas orações, tá bom? Orem por ele, por favor, pela sua saúde, para que Deus renove as suas forças. E orar para nós podermos voltar a nos reunir como igreja. Tem sido difícil a cada semana que passa. Eu estou com um plano, vou falar com os irmãos da igreja para esta semana, para termos um tempo de oração na igreja, de 2 em 2, como já foi permitido abrir as igrejas, né, para 1, 2 pessoas chegar e orar, não pode ter culto. Então nós vamos ter essa semana um momento assim, para ir lá 2 irmãos, nós podemos nos ver e orar uns pelos outros, fazer uma leitura bíblica, tá bom? Algo assim, para preservar e manter essa comunhão, usar o recurso que temos por enquanto. Mas tenha o seu tempo com Deus. Se você não pode ter mais ninguém junto, esteja ao lado do Senhor. Isso é fundamental para as nossas vidas. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês que participaram, que ouviram aqui este estudo. Deus abençoe imensamente a sua vida e busque a Deus diariamente. Faça disso parte da sua vida.
parte da sua rotina, como comer, como tomar banho. Busque a Deus diariamente. Leia a Bíblia e ore. Isso é fundamental. Tá bom? Deus abençoe imensamente a todos vocês. Tenham um bom domingo na presença do Senhor. 7 horas da noite, se Deus permitir, estaremos novamente aqui para meditarmos juntos na palavra de Deus. Tá bom? Vamos terminar com uma oração e assim estaremos encerrando o nosso estudo nesta manhã. Pai querido, muito obrigado por este tempo para conversarmos sobre nosso tempo a sós com o Senhor e vermos pela Tua palavra como isso é importante para as nossas vidas, para o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Ajude a todos os irmãos que estavam ouvindo, que desenvolvam este hábito, este costume em suas vidas, para o bem de suas vidas espirituais, para que possam crescer na fé e se fortalecer, desenvolver a piedade. Ajude-nos, ó Deus, a vencer todos os empecilhos que nos impedem de crescer espiritualmente, de buscar ao Senhor, mas que seja prioridade em nossas vidas, por favor, ó Pai. Pedimos pelo pastor João, para que o Senhor cuide dele, restaure a sua saúde, dê força nesse momento difícil que ele tem passado. E permita que logo possamos voltar a nos reunir como igreja, para estar junto de nossos queridos irmãos. Abençoe a todos, ó Deus, que me ouviram. Cuida de nós, de nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, tenham todos um bom domingo. Deus abençoe e até hoje à noite, se Deus quiser. Fique com Deus.